sou Amanda Volga Ribeiro, sou graduanda do 8º período de Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Durante o período de 2019 e 2020, eu atuei como bolsista de iniciação científica com o apoio financeiro da Unirio e com orientação da professora Adriane Ojeda Guedes. E hoje eu vim apresentar um pouco dos resultados da minha pesquisa a partir do trabalho que eu submeti para a 19ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio, que se chama Infâncias Cariocas, Tecendo Práticas Decoloniais Teórico-Brincantes. Bem, mas antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês, dando que vocês se lembrem de como que eram as práticas de ensino que vocês tiveram durante a educação de vocês. Bem, possivelmente, essas práticas deviam ocorrer majoritariamente dentro de sala de aula e com o professor sempre trazendo conhecimentos novos, né, que vocês desconheciam, talvez não tivesse relação com a realidade que vocês vivenciavam. Mas vocês já pararam para pensar por que essas práticas ocorrem dessa forma? Mas é porque, na verdade, é importante ressaltar que a escola está ligada diretamente com o modelo de sociedade que a gente deseja que seja formada, né? Então, pensando que a gente está inserido dentro de uma sociedade que ela é pautada por princípios racionalistas, né? Que promovem essa dicotomia do que é humano, do que é a natureza, do que é o corpo, do que é a mente, coloca essa separação da razão e da emoção, né? E da razão como majoritariamente mais válido, né? Do que a emoção. Assim como dá mais validez também ao que são os saberes científicos, dos saberes científicos sendo mais válidos do que os saberes populares, do que os saberes do sentido. Então, pensando nisso, as práticas pedagógicas, elas têm, assim como o Foucault afirma, elas têm um objetivo, o lugar da vigia, da supressão dos sentidos e das vontades do corpo, exatamente para poder assegurar a manutenção da sociedade, né? Para a criação de trabalhadores que não se atentem às vontades do corpo, não valorizem os saberes populares, os seus saberes de origem, seus territórios, para que eles possam manter essa lógica do capital. Além disso, é importante ressaltar que esse contexto promoveu e ainda promove o extermínio de povos, bem como os seus saberes que são contrários a essa lógica de produção, como os povos indígenas e os povos tradicionais brasileiros no geral. Que essa lógica hegemônica que a gente vivencia hoje, ela promoveu uma relação de inexistência do que é o corpo, que ele só é notado como uma ferramenta, que só é notada quando está doente ou quando necessita de um conserto para que possa voltar a essa lógica produtivista. E ainda fere a condição biofílica do ser humano. Afirma que todos os seres humanos possuem uma atração inata pela natureza que pode ser potencializada pela cultura ou atenuada pela cultura, gerando desapego, que é o que a gente vivencia hoje, né? E aí, pensando no contexto que a gente vivencia hoje, que o Félix Guattari afirma como um momento de forte desequilíbrio ambiental, de destruição em massa dos elementos naturais, que a Leia Tiriba também afirma que isso também é consequência de um não apego à natureza, além do desequilíbrio social e mental. É importante ressaltar o potencial dos espaços de educação como essenciais para o auxílio da quebra dessa lógica também. Então, nós decidimos investir em práticas educativas que fossem na contramão desses ideais e que tenham como foco central a liberdade, a autonomia, a conexão com o ambiente natural, de forma a potencializar os estudantes consigo mesmo e com o outro, e que esses princípios, é importante ressaltar que esses princípios legais estão estipulados nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E essas metodologias a gente denominou como decoloniais teórico-brincantes. Mas por que decoloniais teórico-brincantes? Porque ao mesmo tempo que essas metodologias articulam experiências,
formas de aprender que são comuns entre os povos invisibilizados a partir dessa lógica expropriatória e de invisibilização de saberes que foi consolidada na nossa sociedade brasileira desde o período colonial, também trazem aprendizados dos conceitos teóricos que são validados da nossa sociedade. Então, o objetivo desse trabalho foi demonstrar os resultados do aprofundamento dos estudos das metodologias teórico-brincantes que nós viemos proporcionar. A metodologia utilizada para o cumprimento do objetivo foi a de análise e sistematização de fotos, vídeos e registros escritos realizados durante o curso Infâncias Cariocas em Creches e Pré-Escolas de Niterói, que foi um curso voltado para o público de professores da educação infantil da rede comunitária, rede pública de Niterói, ofertada pelo Núcleo Infâncias, Natureza e Arte, que é o núcleo de pesquisas da Unirio, que eu faço parte, em parceria com a Secretaria Municipal de Niterói. E ele teve como eixos centrais corpo, natureza, política e arte. Dentre esses registros escritos, alguns deles foram realizados por professoras, especialmente no último dia de aula, quando elas foram indagadas sobre quais as aprendizagens do percurso, sugestões e críticas sobre o curso. E ressalto também que essas análises foram realizadas à luz de estudos da decolonialidade, educação indígena e educação estética. Durante o curso, nós tivemos como base educação estética, isso é, de proporcionar momentos educativos e um olhar atento que muitas das vezes não ocorrem durante o nosso dia a dia por conta dessas demandas dessa lógica produtivista que nós estamos inseridos, né? Então, assim, as cursistas elas foram convidadas a se atentarem a si mesmos, aos sinais dos seus corpos, a sua trajetória de vida, as reações corporais do coletivo e além do contato com os elementos naturais, de atenção também a esses elementos naturais. E os nossos resultados de pesquisa demonstram que essas práticas que a gente ofereceu conseguiram cumprir esse objetivo de proporcionar esses momentos de pausa, além de também proporcionar reflexão sobre os conceitos teóricos, sobre as políticas públicas de educação infantil, a necessidade de contato das crianças com a natureza, a importância da brincadeira, especialmente para a infância. Mas que essa aprendizagem não ocorreu apenas pela exposição teórica, mas também por atividades e práticas corporais realizadas com as cursistas de conexão com a natureza, de brincadeiras individuais e coletivas, além de debates e da exposição teórica. E os relatos das cursistas demonstram uma grande alegria ao realizar essas práticas. E que o aprendizado ele também pode ocorrer por meio da brincadeira, do movimento. Mas por serem também pouco comuns nos cotidianos de algumas cursistas, o cansaço e o desconforto inicial, especialmente para a realização das atividades corporais, também foram aspectos que foram ressaltados em alguns momentos. Porém, a maior parte das falas explicita a necessidade de mais cursos de formação nesse sentido, de mobilização total do corpo, do aprendizado sendo realizado de corpo inteiro, e não somente pelo debate, pela exposição teórica, enfim. Para além disso, durante os nossos estudos, a gente também ressalta, né, e continua ressaltando o compromisso político que essas metodologias possuem, porque elas valorizam conhecimentos contra-hegemônicos, que valorizam o pertencimento coletivo, tanto do corpo social quanto do ambiente natural, e que são comuns entre os povos tradicionais e que vêm sendo exterminados no nosso contexto brasileiro. Bem, nós concluímos que grande parte das relatos das educadoras revelam que as suas práticas escolares cotidianas são marcadas pela repressão corporal, pela extrema propagação dos conhecimentos científicos, acadêmicos, e revelam a necessidade de receber mais cursos de formação com uma perspectiva decolonial teórico-brincante,
que promova bons encontros, boas experiências conosco, com o ambiente natural, enfim. E esse movimento de pesquisa de práticas é importante para a continuidade de elaboração de práticas que sejam verdadeiramente dialógicas, como Paulo Freire ressalta, que promovam a emancipação das crianças e dos professores, embora a gente saiba das dificuldades que elas possuam de serem realizadas em alguns momentos, por conta das grandes demandas cotidianas, do grande número de alunos, enfim. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade de ter feito dessa parte dessa pesquisa, que me auxiliou muito na minha formação. As referências bibliográficas que eu utilizei para a construção desse trabalho foram o texto A Criança Guarani, um modo próprio de aprender, o texto Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, do Jorge Larossa, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o livro A Invenção da Sala de Aula, uma genealogia das formas de ensinar, do Marcelo Caruso e da Inês do Céu, o livro Antropologia da Criança, da Clarice Kohn, o livro Ética, de Spinoza, Educação Estética e a Prática Docente, Exercício de Sensibilidade e Formação, da Luciana Ferreira, Vigiar e Punir, História da Violência das Prisões, do Foucault, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, As Três Ecologias, do Félix Guattari, Educação de Corpo Inteiro, da Daniela Guimarães, Onde está o Corpo na Educação Infantil, Onde não está o Corpo na Educação Infantil, da Lívia Lage e da Adriane Ojeda Guedes, o Ensaiando Práticas de Formação Teórico Brincante, da Léa Tiriba e da Núbia Santos, o texto Infâncias Cariocas, uma experiência de formação em conexão com o corpo, a natureza e o empoderamento político, da Kátia Schaefer, da Léa Tiriba e da Adriane Ojeda Guedes, o livro Educação Infantil como Direito à Alegria, da professora Léa Tiriba, o texto Colonialidade e Pedagogia Decolonial para Pensar uma Educação Outra, da Vera Candô, da Catherine Walsh e do Luiz Fernandes, e o livro Biofilia.